situação política portuguesa e traça um cenário virtual do fim de Portugal em 2023. E está connosco em estúdio o autor do livro, Pedro Senalino. Muito boa tarde, agradeço a presença na tarde informativa. Que fim é este que antecipa para Portugal em 2023? Este é um romance-problema sobre o tema da crise. E é um cenário virtual, ou seja, é um pouco um cenário que procura imitar a construção da história virtual, que nós fazemos retrospectivamente, ou seja, se o Napoleão tivesse ganho a guerra, aqui ao contrário, atirada para o futuro. Ou seja, mantendo-se exatamente a mesma situação que temos hoje, e se acontecesse uma coisa diferente. E a coisa diferente é esta. E se um grupo propusesse um referendo sobre o fim de Portugal? Essa é a estrutura do livro e é aquilo que começa este livro como provocação. E, apesar de ser um cenário virtual, o que é certo é que acompanha de uma forma real aquilo que se está a passar no país. O que é mais interessante, e a sua pergunta é muito interessante por isso, o que é mais interessante é que eu tentei, não é um romance que esteja a partir da situação atual. Ou seja, eu tentei construir um enredo sobre vários níveis, um enredo social, um enredo da história dos protagonistas, um enredo constitucional, um enredo político, um enredo internacional, e tentei, ao longo do tempo de escrita do romance, eu vivo em Berlim, não acompanhar a situação política portuguesa. E, portanto, foi muito engraçado depois que, de facto, há algumas coisas que se reproduzem. Mas a minha intenção não era nunca fazer uma sátira à situação atual, criticar a situação atual, mas foi apenas, de facto, esta construção do enredo que se foi acompanhando. O livro procura também representar algumas pessoas, alguns tipos de sociais, que me parecem que a crise tem apagado a voz dessas pessoas. E, portanto, temos uma criança de 6 anos que vive esta situação de começar a não ter brinquedos, a não ter comida, a não poder ir à escola. Temos uma pessoa mais velha, uma narradora mais velha, que está num processo de demência, que perde a reforma, que perde os filhos emigrados e que de repente perde a única coisa que sobra, que é a noção de que pertence a um país. Eu acompanhei várias pessoas em processos de demência e de facto as pessoas muitas vezes o que ficam a saber na fase final é o nome que têm e que são portuguesas. Esta senhora nem isso tem. E portanto procurei, através destes vários narradores de vários estratos sociais, dar voz àquelas pessoas que eu penso que hoje em dia na crise têm menos. Nós ouvimos muito mais o que dizem as agências de rating financeiro, nós ouvimos muito mais o que dizem os políticos e muito menos as vozes que estão neste momento a sofrer com esta crise, que é uma crise múltipla, não é apenas uma crise financeira, económica, é uma crise de representação, sobretudo. Portanto, nesta altura, e sem ser essa a sua intenção, este livro coloca o dedo na ferida. O livro procura colocar, de facto, o dedo na ferida, como tão bem disse. E é uma visão a partir de Berlim, embora, como disse, tentou abstrair-se daquilo que se passava em Portugal. Mas pelo facto de lá estar, consegue ir mais além do que aquilo que nós vemos no país? Tem toda a razão nessa abordagem. É uma coisa que eu não tinha pensado, mas de facto, estando em Berlim, a construção do livro foi mais fácil por vários motivos. Em primeiro lugar, porque há naturalmente a distância, como também há a distância num cenário que é suficientemente longínquo, 2023, e suficientemente próximo. Mas a questão de Berlim é mais interessante por isto, porque de facto Berlim é uma cidade completamente multicultural, onde os vários pontos culturais se vão encontrando. Estas pessoas de vários países produzem arte, têm restaurantes, têm bares, fazem espetáculos e cruzam informação. Berlim é uma cidade onde não só se produz arte e não só se produz cultura, mas também há um lado de reflexão sobre isso. E portanto, para mim foi importante, por exemplo, poder discutir o enredo deste livro com pessoas que não tinham nenhuma ligação com Portugal. O outro aspecto interessante em Berlim é que é a cidade que representou para nós ocidentais, nos últimos 50, 60 anos, a divisão da Europa. E que hoje em dia, de uma forma diferente por acaso, representa também essa divisão entre os países que estão a ser assistidos e não. Portanto, esta energia extraordinária que Berlim tem como cidade que representa a crise, a divisão, uma cidade-ilha, não é? Que representava nas suas fronteiras, no atravessar de uma rua, a divisão grande do Ocidente, essa energia, sem dúvida, que me fez esteve presente na escrita do romance. E ainda uma outra questão. O muro ainda não caiu completamente e, portanto, todas as pessoas, todos os amigos que faziam parte da Alemanha de Leste, a experiência que eles tiveram de ter perdido um país, naturalmente teve uma influência na escrita deste livro. É um português a viver em Berlim, certamente que sabe muito bem como é que os alemães veem Portugal. Qual é a opinião que os alemães têm dos portugueses? Essa é uma questão que eu tentei, por um lado, retratar aqui no romance,
O romance tem outro narrador múltiplo, que é a multidão, e portanto temos uma sequência de slogans, e naturalmente que há uma crítica da multidão à Alemanha como centro da crise. Mas, de facto, na Alemanha eu posso dizer que nunca senti qualquer tipo de discriminação ou até de alguma fricção pelo facto de ser português. Essa questão nunca aconteceu. Pedro Sanalino, muito obrigada por ter estado connosco. Agradeço mais uma vez a sua presença na tarde informativa e muito sucesso para o livro. Muito obrigado. E agora avançamos rapidamente para as...